Olá, alunos. Vamos para a nossa atividade dirigida. E sendo dirigida, por favor, atentem para as orientações. Nenhuma atividade que você enviar, se tiver faltando cabeçalho, a data, seu nome, sala e turno, eu vou devolver, tá certo? Coloque tudo isso, se identifique na atividade. E também escreva tudo com a sua letra, faça a sua atividade que não está complicada, está bem simples, são só 3 questões. Eu estou fazendo dirigida porque para cada pergunta aqui, eu estou explicando, resolvendo e em seguida coloco uma pergunta semelhante. Então, por favor, se esforcem, leia a página 127, leia seu livro, na verdade, leia todo o capítulo que se refere a esse assunto. Esse material você vai encontrar na página 127. Página 127, por favor. Lá você tem outras atividades resolvidas da mesma questão, tá bom? Caso você tenha dificuldade nessa situação aqui. Então, lembrando, você vai assistir o vídeo, aí, somente onde tiver, faça você sozinho, é a atividade que você vai fazer, copiar no caderno, você para o vídeo, escreve no caderno e vai arrumando. São 3 questões. Quando terminar as 3 questões, você termina de responder e posta no Classroom a foto dos seus cálculos, tá certo? Com a sua própria letra, seu próprio material. Então, primeira pergunta, verifique se as relações abaixo representam funções de A em B. Caso sim, escreva o conjunto domínio, contradomínio e imagem. Então, de quem você vai escrever esse conjunto domínio, contradomínio e imagem? Somente quando você encontrar a função, tá certo? Então, se não for função, não é preciso você escrever esses 3 conjuntos. Um outro detalhe importante, ler a questão, é que a função que ele está pedindo para você analisar tem que ser de A em B. Então, eu estou com 2 atividades aqui de turmas separadas. Da turma 103, a letra A estava assim. E você tinha o conjunto A e o conjunto B. Entretanto, o desenho que eu entreguei para os alunos reproduzirem no caderno estava da seguinte forma. Menos 2 correspondia com 3, a raiz de 2 correspondia com 2 e a raiz de 2 também correspondia com 1. Para surpresa, muitos alunos escreveram que é função. Neste caso aqui, não é função. Vamos lá? Por que não é função? Porque leia o enunciado. Era para você verificar se é função de A em B. Então, quando escreve isto, significa que o primeiro conjunto sempre vai ser o conjunto domínio. E o segundo conjunto vai ser o contradomínio. E as setinhas têm que sair de A para B. A seta aqui está saindo de B para A. Pronto. Por isso não é função de A, completando aqui, não é função de A em B. Essa foi a letra A. Letra B. Letra B também eu coloquei o conjunto A sendo o primeiro, o conjunto B sendo o segundo. Depois, eu disse que 2 corresponde com 4, 1 corresponde com 5, 1 corresponde com 6 e 3 corresponde com 4. Então, aqui, é ou não é função o primeiro ano? A resposta, não é. Por que que não é função também? Professora, mas o conjunto A é o primeiro aí e B é o segundo, ok? O que mais está na definição de função? Que eu pedi para você sempre ler seu livro, a gente já discutiu em sala de aula. Só vai ser função se e somente se para cada valor de x tem um único valor correspondente em y. Desculpa, para cada valor de x você tem um correspondente no contradomínio. Então, cada elemento do teu domínio, o 2 tem que ter apenas uma correspondência no contradomínio. Então, está saindo uma seta do 2, sai uma seta do 1, depois sai outra seta de novo do 1 e sai uma seta do 3. Então, por causa desse elemento aqui, o 1, isto não vai ser função. Esse 1 está saindo 2 setas dele, 2 correspondências, tá certo?
Então, você vai ter uma abscissa com imagens, uma única abscissa com imagens diferentes, tá bom? Então, nesse caso aí, tu não tem função. Tu tem uma relação, mas não tem função. Letra C, conjunto A é o primeiro, conjunto B é o segundo. Na letra C, a história é que 1 corresponde com 1, 2 corresponde com 2, o 4 corresponde com 3. É ou não é função? Professora, o conjunto A vem primeiro, a seta está saindo de A para B, mas aqui também não vai ser função. Por quê? Por que que não é função? Porque você percebeu aí que ficou um elemento do domínio sem correspondência. Então, não pode sobrar elemento no primeiro conjunto, que é o nosso conjunto domínio, correto? Então, não é função na letra A, no primeiro caso aqui, porque a seta saiu de B para A. Não é função na letra B, porque o elemento 1 do domínio tem duas imagens. E na letra C não é função também, porque ficou um elemento sobrando no domínio, que é o conjunto A. Já na letra D da atividade aplicada na 103, conjunto A e conjunto B foi dado assim. Menos 2 corresponde com 3, o menos 1 corresponde com 3, o 0 corresponde com 3. É ou não é função? Aqui nós temos uma função. Por que que é função? Porque de cada elemento do conjunto A está saindo apenas uma única seta e não sobrou elemento. Então, é função de A em B. Então, se é função, quem vai ser o conjunto domínio? O conjunto domínio é todo o conjunto A, todo o primeiro conjunto dado aí. Quem vai ser o contradomínio? O contradomínio será todo o conjunto B, o que recebe correspondência. Então, todo o conjunto B. E quem vai ser o conjunto imagem? O conjunto imagem é só quem recebeu a correspondência. No caso, no contradomínio, só o 3 recebeu correspondência, tá certo? O conjunto imagem, um OBS, o conjunto imagem, ele sempre vai ser um subconjunto do contradomínio, tá bom? Sempre ele vai ser um conjunto do contradomínio. E o que eu estou dizendo que esse conjunto aqui, formado só pelo elemento 3, é subconjunto desse conjunto chamado contradomínio, 3, 4, 5, 6. Então, só quem recebe correspondência no contradomínio é que faz parte da imagem. Contradomínio é todo o conjunto B, porém, só quem recebeu a correspondência é que faz parte do conjunto imagem. Repetindo, na primeira situação aqui, na letra A, nós tivemos, não é uma função porque a seta estava invertida. Na letra B, não é função porque um elemento do domínio ficou se correspondeu mais de uma vez. Na letra C, não é função porque sobrou um elemento no domínio. A letra D é função, cada elemento do domínio se corresponde só uma vez, apesar de que toda a correspondência está convergindo para o 3 aqui. Mas não tem problema. No contradomínio, pode sobrar elemento, só não sobra elemento no domínio. Então, é a função e o domínio é menos 2, menos 1 e 0. O contradomínio é todo o conjunto B, 3, 4, 5, 6, e a imagem é apenas formada pelo elemento 3. Lembrando que você tem que colocar isso aí tudo dentro de chaves e separar por vírgula. Pronto, agora essa é a atividade que você vai fazer, vai copiar no caderno, vai responder, vai aguardar a segunda atividade, a segunda questão e a terceira questão. Quando concluir, você faz uma foto do seu caderno e posta no Classroom. Então, eu estou dando essa pausa para você fazer um print e começar a responder. Segunda questão da atividade dirigida. Essa questão fala, você vai receber um gráfico, nesse gráfico você vai analisar, você vai ter que escrever quem é o domínio e quem é a imagem do gráfico, tá certo? O gráfico apresentado aí. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? É analisar um gráfico. O gráfico que você tem aqui é uma curva. Então, você vai analisar essa curva em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo X, você percebe que essa curva está limitada entre esses dois números, do menos 3 até o 6. Aqui está a limitação do domínio da função, vai de menos 3 até o número 6. Isso é que você vai escrever. Então, quem é o domínio? O domínio de f. Por que eu botei o f? Porque
A função, ela é f. Isso aqui é o nome dela, né? Função f. Pode ser função g, função h. Então, como eu sei que esse menos 3 está aqui, eu tenho uma bola aberta no menos 3, então você põe menos 3, faz o colchete ao contrário, e o 6, você coloca 6 e o colchete virado para o 6. Por quê? Porque como aqui você está observando, você tem bola fechada no 6, não é? Então, em relação ao 6, domínio sempre está na linha do x. Em relação a 6, a bolinha fechada, ó, o ponto aí certinho, fechado, então você põe intervalo aberto no menos 3, fechado no 6. Ou, outra forma de escrever esse domínio da função f é você dizer que existe um x real, de modo que esse x é todo número maior que menos 3, só maior, e menor ou igual a 6. Porque esse 6 teve a barrinha, porque ele está pintado aqui. Em relação ao conjunto imagem. Conjunto imagem, você vai olhar para a linha do y, onde está limitada a função. Olhe para cá, ó. Ponto mais alto e o valor mais alto, que a gente chama de valor máximo. E em relação a y aqui embaixo, olhe para cá também. Aí você tem o ponto mais baixo, que é esse ponto aqui, e o valor mínimo, que é menos 2. Pronto. Então, a imagem, você vai olhar para o eixo y, e essa imagem é que você vai escrever. O conjunto, imagem, você põe I e uma letra M, isso aí é uma letra I, tá, gente? I maiúsculo, M minúsculo. Da função f vai ser dada também por intervalo. Menos 2 até o 5. Aí tu procura esse menos 2. Gente, esse menos 2, como está a curva fechada aqui, é a bolinha fechada também. Então, fechada em menos 2. E o 5, lá em cima, você está vendo aí uma bola fechada nele? Fechada em 5. A imagem vai de menos 2 até 5, é onde essa curva encontra o valor mais alto, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Ou eu posso dizer que essa imagem eu posso escrever também usando a mesma notação de intervalo, mas com chaves. Desculpa, não é x, é y, né? Imagem sempre é y. Então, a imagem da função f vai ser y. Existe um y real, de modo que esse y sempre vai ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 5. Esse sempre que eu estou me referindo é em relação a este gráfico aqui. Então, este y ficou maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 5 por causa do gráfico, tá certo, gente? Pronto. Então, quem são os zeros dessa função? Zero. Já discutimos domínio, você vai olhar para o eixo x. Imagem, tu vai olhar para o eixo y, gente. Eixo x é aqui na horizontal, eixo y é aqui na vertical, tá bom? E zero, o que é zero? Zero é quando a curva ou a reta corta a linha do x. Onde foi que cortou? Cortou, interceptou aqui no 1. Vocês estão observando esse 1, olha aí, ó, a curva cortando bem, e parou aqui no 6. Pronto, então nós temos dois zeros. Essa função vai ter dois zeros. Quem são eles? 1 e 6. Esses zeros também são chamados de raízes da função. Porque existe uma explicação. Ali o ponto é 1 e 0, né? E ali no 6 o ponto é 6 e 0. A imagem vai zerar. A função vai zerar nesses dois valores, tá certo, gente? Pronto, já escrevemos o domínio, a imagem e os zeros. Agora, o que você vai fazer? Vai estudar, rever várias vezes a explicação, olhar o seu livro, ler o seu livro e, finalmente, você vai escrever a questão que está aqui. Essa aqui vale um ponto, você vai escrever no seu caderno, vai responder. Já fez a primeira questão, agora é a segunda questão. Responde tudo de forma organizada. Eu coloquei conjunto com 2U ali, mas você faz a correção aí. Já peço desculpa desde agora. Pronto, então você tem letra A e B. E também vale um ponto. Pode agora fazer o print e anotar no caderno e responder, tá certo? Última questão do desafio nesta atividade dirigida. Você tem, seja a função h de x igual a 2 menos x, sendo h definida de R em R. Então, tu já sabe, domínio a qualquer real
E o contradomínio, qualquer real. Logo, estamos com dois conjuntos infinitos. Gente, essa questão é diferente das outras. Nas outras eu colocava o conjunto A e colocava os elementos. Conjunto B e colocava os elementos, já dizia A é o domínio, conjunto A é o domínio, conjunto B é o contradomínio. Aqui, você não está olhando os elementos, você que vai escolher esses elementos para construir esse gráfico, tá certo? E depois discutir os intervalos, que são os sinais da função. Esse assunto está no teu livro. E, semelhante a essa questão, você tem a página 127 também, questão 13. Semelhante a essa questão que eu estou falando, que já foi corrigida em sala de aula, e já mandei outro vídeo, tá certo? Agora, o que quer dizer? H de x igual a zero, H de x menor ou maior que zero, isso aí é estudo do sinal de uma função que está na página do teu livro 131. Por favor, estude. Então, como que a gente vai resolver essa situação aí? Essa situação você só consegue resolver atribuindo para x qualquer valor real. Por quê? Porque o domínio que a gente está lidando aqui são os números reais. Você atribui valores reais para x, tá certo? Logo, eu recomendo você fazer uma tabela que fica mais organizado, né? Na tabela você coloca x, os valores que você quer para x, você já vai escrevendo. Escutou o que eu falei, né? Você escolhe esses valores. Então, vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Percebeu que eu usei uma sequência crescente. Por favor, guarde essa informação. Mais uma vez, esses valores ficam a critério de quem está respondendo a questão, tá bom? A critério, é você que escolhe, porque eu não informei quem são os elementos do domínio. Só disse que são qualquer número real. Então, a gente escolhe aqueles números que não vai nos dar tanto trabalho, mas também que possibilite a gente fazer uma análise da função nela toda, né? Para poder estudar os sinais. Aí aqui, a segunda coluna, você escreve a lei da função, tá certo? A lei da função. E na última coluna, você escreve a imagem, que é o y. Então, como é que vai ser isso? Você vai repetir essa lei o tempo todo. Ó, a imagem, aqui que você fala, a imagem menos 2, vai ser 2 menos 2. O que foi que eu fiz? Onde tinha x lá em cima, eu troquei por menos 2. Vamos repetir? Eu tenho a lei h de x igual a 2 menos x. Essa lei você vai repetir em cada linha dessa coluna, tá bom? Em cada linha da coluna você vai repetir essa lei. O que vai mudar? Vai mudar o valor que você atribuiu para x. Só isso que muda, mas a lei não, porque a lei é o que define também a função. Cada função com sua lei, entendeu, moço? Então, você vai usar essa lei o tempo todo. Pronto, fechei aqui. Agora, a gente começa a fazer a substituição. Quando o x é menos 2, você vem aqui, tira esse x e coloca quem? Menos 2. Aí, olha só, o menos 2 está negativo e tem um menos da lei. Use parênteses. Menos vezes menos dá mais, 2 mais 2, 4. Então, a imagem de menos 2 deu 4. Repetindo, a imagem de menos 2 deu 4. Tá certo? Repara que menos 2 é um número pequeno, eu já vou aumentar para menos 1. O que será que vai acontecer com a imagem de menos 1? Então, eu tiro o x e trago menos 1. Atenção, menos vezes menos dá mais, 2 mais 1, 3. O que aconteceu? Enquanto que a imagem de menos 2 deu 4, a imagem de menos 1 deu 3. Está caindo, né? De 4 está caindo para 3. Continuando. Agora, a gente vai trocar todo mundo simultaneamente, já que você já entendeu. Sai o x pelo valor que a gente entendeu. Vai trocando e vai fazendo a conta. Então, a imagem de 0 é 2 menos 0, resposta 2. A imagem de 1 é 2 menos 1, resposta 1. A imagem de 2 é 2 menos 2, resposta 0. A imagem de 3 é 2 menos 3, resposta menos 1. E a imagem de 4, 2 menos 4, resposta menos 2. Atenção, gente, teve uma situação aí,
onde a imagem foi negativa, ou desculpa, foi nula. Onde foi que aconteceu isso? Quando x é 2, a imagem dele ficou 0. Então, já respondemos aqui, h de x igual a 0. Se h de x igual a 0, ele está perguntando qual vai ser o valor de x para que a imagem dê 0. É isso que ele está perguntando para você. Tu já sabe que esse valor para x tem que ser 2. O único número que vai zerar o x. Mas então, como é que faz o gráfico? Vamos fazer esse gráfico aqui, para a gente terminar essa questão. Então, o eixo x, certo? Temos também o eixo y. Pronto, aqui já temos o gráfico. O que a gente vai fazer? A gente vai agora colocar os valores, os números do domínio e da imagem. Lembra? Domínio é qualquer real, imagem, contra domínio, qualquer real também. Mas como a gente usou a tabelinha, a gente vai tirar dessa tabela. Então, menos 2 até 4, na linha do x, eu tenho 0, menos 1, vou trocar essa cor. 0, menos 1, menos 2, depois eu tenho 1, 2, 3 e 4. Nessas marquinhas aí certinho, você está observando esses números, certo? Em relação a y, tu vai ter de menos 2 até 4. Então, tá aqui menos 1, menos 2, 1, 2, 3 e o 4. O que você vai dizer? Qual que é a imagem menos 2? 4. Então, você vai pegar esse menos 2, que é na linha do x, vai subir até chegar no 4. Pronto, aqui você marca. Aqui eu tenho o primeiro ponto, certo? Eu fiz uma boa. Eu tenho o primeiro ponto. A imagem de menos 2 é 4, já foi. Agora a gente vem para a segunda. A imagem de menos 1, 3. Então, vai subir nesse menos 1, em linha tracejada, até chegar no 3. E aí você faz a marcação. Que ponto é esse? Esse aqui é o ponto 3. É o ponto 1, menos 1 e 3, tá certo? Coordenadas, menos 1 e 3. Agora, a gente vai demarcar também o ponto 0 e 2. Quando x é 0, a imagem dá 2. Gente, toda vez que a abscissa for 0, a imagem vai ficar lá na linha do y. Então, você marca aqui, em cima do 2, onde está o tracinho do 2, deixa marcado. Arrumando mais uma vez aqui, olha, a gente está marcando aqui. E depois você tem 1 para x, quando x é 1, a imagem deu 1. Então, aqui você marca o ponto. Quando x é 2, a imagem deu 0. Lembra que a gente já comentou sobre esse ponto? Esse ponto vai ficar na linha do x. Quando x é 3, a imagem vai dar menos 1. Então, vamos trocar aqui. A imagem vai dar menos 1. Quando x é 4, a imagem dá menos 2. Agora, a gente só vai colocar os pontos. Então, aqui está todo o cálculo que a gente fez. A gente utilizou valores para x para poder encontrar o valor de y. Então, cadê o gráfico? O gráfico vai ser uma linha que você vai formar ligando esses pontos, tá certo? Então, como que faz isso? Pronto, eu vou ligando um ponto até o outro e vou fechando aqui a resposta. Eles estão alinhados, gente. Essa lei aí, ela gera essa linha reta. Então, acabei de fechar o gráfico da função que vai dar essa reta aí. Agora que a gente vai responder onde é que a função cresce e aonde é que a função decresce. Atenção, eu vou desenhar aqui do lado para você observar novamente como é que está o nosso gráfico sem os números, só para analisar aqui do lado, tá certo? Fazendo uma comparação.
Então, eixo X, primeiro eixo Y, não é? Agora, vamos fazer aqui o eixo X. Tanto faz quem é o primeiro. E, finalmente, vamos fazer novamente esse gráfico aqui do lado. E já analisando mais ou menos onde ele vai passar aqui. É só arrumar aqui, né? Ok. Gente, o gráfico vai passar aqui. O que é importante você observar no gráfico? Atenção, hein? A gente vai olhar para esse gráfico, riscar aqui olhando para cá. Primeiro, a parte mais fácil de responder é qual o valor para x quando a imagem é nula. Quem é x para a imagem da nula? É o que ele está perguntando. Aí você vai lá no desenho do gráfico e vai procurar quem vai ser o valor do x para essa imagem anular. Qual deve ser o valor de x para essa imagem ficar nula? Se você perceber bem, a resposta é o 2. Aqui, ó. Aqui você tem 0 da função. Como é só 1, bota no minúsculo, né? Você tem o 0 da função. Quem é o 0 da função? É o número 2. Então, esse ponto aqui é que a gente vai se guiar por ele, sempre pelo 0 da função. Então, tu vai escrever assim, olha, a função ela vai ser nula se e somente se x for exatamente 2. Aí a função nula. Tanto que você viu, ó, quando o x é 2, quanto que foi a imagem dele? 0. É o único número que vai zerar a função é o 2. Por isso que ele recebe esse nome. 0 ou raiz da função. Ele recebe esse nome por causa disso. Porque ele zera a função. Ok? Agora a gente vai olhar para ele e vai descobrir, vai perguntar onde é que esse gráfico ficou acima do 0. Acima do 0. Olha aqui, ó, tá aqui o 0. E onde é que esse gráfico ficou acima do 0? Percebe bem com calma que esse gráfico vai ficar acima do 0 exatamente nessa região? Não sei. Aqui, ó, nessa região, esse gráfico todo ele vai ficar acima do 0. Como assim? Vou explicar melhor. A imagem vai sempre dar um valor positivo. Vamos analisar aqui e olhar para o gráfico. Foi o que eu pedi. Vamos analisar aqui. Gente, quem são os números menores que 2? Menores que 2. Olha para cá. Os números menores que 2 foram esses. Olha, 1, 0, menos 1 e menos 2, certo? Onde eles estão aqui? Estão aqui, ó, menores que 2. São esses aqui. Então, à medida que você tiver números menores que a raiz, a função ela vai ter sempre uma imagem positiva. Sempre a imagem vai ser positiva para qualquer número menor que 2. Portanto, você vai escrever a segunda resposta. A pergunta é, onde que essa imagem é positiva? H de x maior que 0, ele está perguntando para você onde que a imagem é positiva. Ela sempre vai ser positiva se e somente se x for qualquer número real menor que 2. Para qualquer número menor que 2, essa função vai ser positiva. Aí vem a próxima pergunta. E onde é que essa função vai ser negativa? Que ele pergunta ali, h de x menor que 0. Isso aí, h de x menor que 0, onde é que essa função vai ser negativa? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar no gráfico e vai analisar esse gráfico. O que vai observar? A partir, sempre olha para o 0 da raiz. Olhou para o 0 da raiz e percebe o que está acontecendo aqui depois desse 0. O gráfico ficou abaixo de 0, tá certo? Então, ele vai ficar abaixo de 0 para qualquer número aqui para x que passar de 2. Repare bem, gente, qual foi o número maior que 2 aqui na tabela? 3. Quando tu botou 3 para x, tu encontrou menos 1 para y. Quando tu botou 4 para x, encontrou menos 2. Então, esses valores aqui, repare bem, sempre serão negativos.
os valores para x, para esse lado aqui, qualquer número menor que 2, vai ser sempre um valor negativo. A imagem vai ser negativa. Para qualquer número menor que 2, que foi 1, 0, menos 1, menos 2, a imagem deu positiva. Agora, para qualquer número maior que 2, a imagem dessa função sempre será negativa. Entendeu? Quando x for exatamente 2, a imagem vai ser nula. Entenda essa linguagem aí, tá certo? Então, como é que a gente vai concluir aqui? A gente vai dizer assim, ó, h de x é menor que 0. Ele está perguntando onde é que a função é negativa. Tu vai explicar dizendo, ó, essa função vai ser negativa se e somente se x for qualquer número maior que 2. X for qualquer número maior que 2, passar de 2, tá certo? Então, vou escrever mais ou menos mais aqui embaixo para você entender o que foi que eu falei. Isso aí, a resposta de h de x menor que 0. A resposta vai ser x é qualquer número real maior, eu botei menor. Qualquer número real maior que 2, maior que 2. Por que maior, professora? Olha lá para o gráfico e olha para a tabela. Você tinha o 2 aqui na tabela. Aí colocou um número maior que ele, 3, a imagem deu negativo. Depois colocou 4, a imagem deu negativa. Se colocar 5, 6, 7, 8, essa imagem sempre será negativa, tá certo? Então, aqui está a resposta dos 3. Quando é que a função é nula? Quando x for exatamente 2. Quando é que a função é positiva? Quando x for qualquer número menor que 2. Aí essa função sempre vai ser positiva. E quando é que essa função vai ser negativa? Quando x for qualquer número maior que 2. Aqui eu encerro e fica para você o quê? O desafio, que é essa questão aqui, para você fazer o print, semelhante ao que eu acabei de explicar. Muito cuidado na hora do desenho, na hora de fazer a tabela, de escolher os valores, tá certo? Mas se você estudar e tentar, você vai conseguir. Anote no caderno, responda tudo. Primeira, segunda, terceira questão e mande no Classroom, tá certo?